que vidinha ela vai dela. 1 hora por semana na terapia, ela fica 6 dias e 23 horas sem mim. Então não sou eu que faço Nossa. milagre na vida dela. Se Eu a gente, direciono. se a gente Mais um episódio de Café e Neuro aqui no Congresso TRP. Estou com Natália Rocha, terapeuta ocupacional especializada em autismo com certificação em integração sensorial de Aires. Natália, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda ao Eu que Café e Neuro. agradeço, muito obrigada pelo convite. Hum. É um prazer estar aqui com vocês. Que Que bom. tenhamos um bom bate-papo. Vamos lá. Aqui eu falo que o podcast é para a gente tirar dúvidas de mães e de pais. Sim. Agora que a gente conversou com o Manuel Soares, vamos Sim. falar dos pais também. Sim. Natália, eu queria que você explicasse para as mães que elas têm muitas dúvidas quando a criança tem o diagnóstico de autismo. Essa criança é encaminhada para fono porque ela não fala, para psicóloga para trabalhar comportamentos. E o pai fala, o que é TO? O que a TO faz? Muito bem, é uma pergunta que a gente já está muito acostumada em É? responder, né? Então, a terapia ocupacional, ela é a profissão que atua com as ocupações humanas. Aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, banho, escovar os dentes, os nossos afazeres de autocuidado, de alimentação, vestuário, mas também as nossas atividades de trabalho, de lazer, descanso. Então, quando por algum motivo essas atividades do dia a dia, de trabalho, lazer, sono, educação, tudo mais, estão fragilizadas, é o terapeuta ocupacional responsável por cuidar dessa área. E por conta do diagnóstico do TEA, existem vários fatores que acabam fragilizando essas Uhum. ocupações humanas, né? E é por conta disso, essas crianças, adolescentes, adultos, Sim. acabam tendo essas limitações, essas dificuldades, e por isso precisam ser encaminhados para a TO. Perfeito. E aonde entra a integração sensorial de Aires nesses casos? Perfeito. 95% das pessoas com autismo apresentam alterações sensoriais. E elas acabam prejudicando exatamente as ocupações. Então, por conta disso, eu acabo não conseguindo, por exemplo, lavar meu cabelo, né? As questões táteis, por exemplo. Eu acabo tendo dificuldade para dormir, eu acabo tendo dificuldade para ir uma praia, para tomar banho, escovar meus dentes, para prestar atenção na sala de aula. Porque o que acontece? A gente recebe informações o tempo todo do mundo externo, né? Mas também advindas do nosso próprio corpo. E, ao mesmo tempo, o nosso cérebro tem que organizar tudo isso. Como aqui a gente está tendo informações Uhum. do tempo todo. E o meu cérebro, o seu, estão se organizando Uhum. e nos dando uma resposta. Continue prestando atenção, continue focada, continue conversando. Quando a gente está atendendo o paciente. E as próprias crianças, eles também precisam disso. Sim. Organizar essas informações, prestar atenção na sala de aula, prestar atenção no trabalho quando é um adulto, um adolescente, e também conseguir fazer o banho e tudo mais. Uhum. O problema é que, por conta dessa sensorialidade que está prejudicada, como eu disse, 95% dos autistas É têm muito isso. alto, É né? muito alto, é praticamente 100%, né? Exato. E aí, o que acontece? Eles não organizam e a resposta ela acaba não sendo adaptativa. E aí, por conta dessa sensorialidade desorganizada, acaba não conseguindo fazer as suas atividades. Gera respostas exageradas, né? Exatamente. Eu- Ou também, além das exageradas, também pode ser Ao contrário, o baixas contrário. respostas. Exatamente. Eu O- falo que o sensorial do nosso corpo é uma grande orquestra. Exatamente. É lindo, né? É Quando lindo, funciona né? muito E bem, para né? criança, exato, é uma orquestra. Se É. de repente o maestro erra ou sai lá um violino fora do lugar, meu Deus do A gente céu. já percebe, A gente tem já alguma coisa. percebe. E com as Exatamente. crianças eu falo assim, eu explico falando que o cérebro, eu até acho que já falei isso em outro podcast, vocês vão lembrar. Gabriel lembra. O cérebro é um chefe de cozinha. Aham. E cada sentido é o ajudante do chefe e está Exatamente. responsável por levar o ingrediente, o sal, a Exatamente. pimenta, a farinha. Se alguém coloca a quantidade a mais, leva o ingrediente errado, a receita
dá errado. Dá errado, Então, eu exatamente. explico desse jeitinho, eles acabam Mas eu adorei, entendendo. tá? Posso me apropriar? Opa, gostei disso. Eu gostei bastante. É fácil, né, pra gente entender essa metáfora. Para criança eu adoro, Ótimo, né, aí eles exatamente. entendem, E aí a né, receita pode ficar muito a salgada receita pode ficar ou muito salgada, insossa, exatamente, é, né, o bolo pode ficar duro, ou solada. solado. Eu ia te perguntar também sobre quando os pais perguntam de texturas, barulho, movimento, como que você trabalha isso na sessão para melhorar? Como que é esse planejamento terapêutico de crianças altamente sensíveis às coisas do dia a dia, as questões ambientais? Tá. Então, primeiro que a gente faz o processo avaliativo. Não é porque a gente observa um comportamento e, ele tem, por exemplo, ele faz assim, quer dizer que ele está se incomodando com barulho. Pode Uhum. ser que não. A gente já entendeu que as conexões eles fazem assim no cérebro, os sentidos. E isso, quando desorganiza, vira assim, vamos dizer, né? Sim. E aí o que acontece? Se eu tô assim, não necessariamente é barulho, pode ser movimento, só que eu interpreto como Tá. barulho. Então, primeiro a gente tem que avaliar. A partir do momento que compreendemos qual que é a via neurológica, sensorial que está prejudicada, fragilizada, a gente começa com as intervenções. Pode ser uma intervenção que eu queira modular, né? Então, nivelar esse nível de alerta, nivelar esse nível de atividade. E por isso nós utilizamos os recursos de uma sala de integração sensorial. Por isso que a nossa sala tem coisas penduradas, porque precisamos acionar, por vezes, o sistema vestibular, recursos de propriocepção, recursos táteis. Então, a gente utiliza esses recursos para operacionalizar uma integração mesmo desses sentidos de uma forma que seja facilitadora para o cérebro entender: opa, é assim que deve ser Sim, funcionado, então? sim. E aí a gente gera uma resposta adaptativa. E ele começa a entender que aquela sensação não é mais tão ruim. Muito pelo contrário, ela pode ser nivelada ou até Ótimo, prazerosa. E é onde a gente. ótimo. Essa é a diferença da terapia ocupacional. Tá. Por que a integração sensorial é exclusiva da TO? Eu Porque. ia falar agora Isso, das que você falou, né, de todos os equipamentos, que só pode ser trabalhado os terapeutas ocupacionais com certificação, não basta a gente comprar e ter esses não. A equipamentos, terapia de integração né? sensorial ela é exclusiva do terapeuta ocupacional, Tá. né? E agora temos mais um acórdão do COFITO, onde os terapeutas ocupacionais que atuam com integração sensorial precisam ter uma formação de pelo menos 100 horas de. Uau! É uma formação de 100 horas, né? Sim, E isso é a formação da certificação, porque ela contém 100 horas. tá. Então, Aí sai apto isso, a agora. fazer, a Isso, aplicar a isso. integração Isso, sensorial. então estamos nivelando, Perfeito. afunilando cada vez mais Sim. a régua dos terapeutas, né? Porque esse é o diferencial. Quando esse cérebro entende como ele funciona, ele precisa aplicar no dia a dia. Então a gente organizou, agora eu aplico ele no quê? Em uma ocupação, Uhum. numa escovação de dente, Sim. numa saída à padaria para treinar a socialização. É Uhum. ali que eu organizei. Legal. Aplico na funcionalidade, na autonomia, na independência, senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Eu acho muito interessante a gente lembrar também que não são só as crianças autistas que Exatamente, têm alteração, sensorial. exatamente. Temos mais de 14 diagnósticos que apresentam alterações sensoriais, Hum. TDAH, TOD, tem a seletividade alimentar isolada, temos inclusive só a disfunção de integração sensorial, que desde 2020 se chama assim, até então era transtorno do processamento sensorial. E a gente não tem ainda um CID específico Não, para é um isso. diagnóstico por enquanto Mas somente da pode TO. ser um diagnóstico isolado, Pode, então, porque pode. antigamente falava: "Não, o TPS só pode vir quando é junto com outro Não, pode ser uma diagnóstico". criança típica Então com só o TPS mesmo, tá, que agora a gente chama de que DIS. agora não é mais De TPS. 2020 para cá, é É, recente. então muito bom saber, aprendendo junto com vocês. Hã, terapia de integração sensorial, equipamentos na sala que você citou. É feito um planejamento para cada alteração que cada criança tem, ou tudo aquilo que está lá vai ser treinado em todas as crianças?
Como que é feita essa terapia? Os equipamentos ali, eles ficam à disposição, né. Tá. Dentro da nossa medida de fidelidade, que é a medida de fidelidade de Aires, a gente entende que precisa da volição. A criança, ele entende o que ele precisa, então por vezes a criança busca. Então no início das terapias, a gente acaba apresentando para as crianças os equipamentos, para ela conhecer as sensações. E a Tá, partir do momento que ela vai trazendo os equipamentos, nós somos facilitadores dessa interação dela com o equipamento. O tá. equipamento por si, ele não é o tratamento. Ele Sim, é, como sim. a Um gente fala, isso, instrumento, um né? instrumento. Aí vai o raciocínio clínico do terapeuta. Então, por exemplo, a criança manifestou interesse por uma rede de lycra. Então, eu, quando terapeuta ocupacional, preciso facilitar o processo dela nessa lycra. E por que que ela está buscando essa lycra? Eu Uhum. já tenho avaliação, já Tá, compreendo a disfunção, sei onde eu quero chegar. E ela demonstrou aquele interesse a hora que eu faço o raciocínio clínico. E aí eu proporciono as perfeito. atividades, Tá. né, Muito ali individual, né? muito individual, é um tratamento completamente individual. Por isso que não existe integração sensorial em grupo, Tem lugar que faz. infelizmente. Eu faço terapia em grupo, eu não vou mentir, só Hã. que são os treinos de socialização. Ah, sim. Não, esse é permitido. Isso, e deve Isso que eu ia acontecer. falar, isso é permitido e tem que Tem que acontecer. acontecer. Mas isso também é um detalhe. A terapia em grupo não significa que não possam, aliás, a terapia de integração sensorial não significa que não possam ter outras crianças da sala. Porque o que que a medida fala? Uma criança, um terapeuta. Então, se eu Tá, tiver 2 crianças e 2 terapeutas, eu estou dentro da medida de tá. fidelidade, se a sala O comportar. o em grupo que você quis dizer é uma terapeuta e 3 crianças. Ou até mesmo, pode até ter 3 terapeutas e 3 crianças, Hã. mas se a terapia tem um objetivo só, por exemplo. Ah, vamos Hum. estimular um Sim. treino de atenção. Tá, Aí também não teria tá, problema nenhum. tá, Mas o que configura a integração sensorial, um TO, né, uma tá. criança, e é um para um ali. A atenção é 100% da criança. Muito interessante. Isso é o que funciona, né, na Exatamente, prática. exatamente. A gente E entende que, por exemplo, para ter um resultado, porque a integração sensorial, ela entrou dentro das medidas de fidelidade, dentro das terapias de evidência científica para o TEA em 2018. tudo muito novo, Muito né, muito novo, embora recente. não seja uma teoria nova. Né, assim, relativamente nova comparada a outras, Sim. mas, a Ana Janaires, ela já faleceu, então é uma teoria que nós estamos praticamente na terceira, quarta geração que está Sim. estudando ela, né. Então, se nós temos, os estudos de 2018 para cá, eu ainda acredito que, de uma forma positiva, que as pessoas ainda estão se adaptando, né, a essas Essas medidas, a essas medidas. organizações. Por isso até que eu acho que eu concordei com o Cofito. Quando ele orquestrou esse acórdão de 100 horas, não Hum, é por mal, mas é para a gente realmente fidelizar um tratamento exatamente, tem um tem um objetivo. objetivo, exato. E também Tá. não minimizar os terapeutas que estão se formando, mas até Uhum. mesmo estimular: "Olha, busca essa formação, é importante". Exatamente, até porque a gente está vivendo um boom, né, Exato, e nós estamos trabalhando com cérebro infantil. cérebro A doutora infantil. Débora falou isso para mim hoje. É cérebro, não é qualquer coisa. Cérebro é reorganizar vias neurais e É neuroplasticidade. neuroplasticidade. Casou junto. Exato. Fala para mim um pouco sobre criança vai para terapia, chega em casa, o que que os pais podem fazer em casa, porque vocês aplicam num ambiente controlado, vocês têm o treino técnico. E em casa, uma criança que não escova o dente, como que os pais começam a treinar isso? São os maiores desafios, né. Hum. Estávamos numa discussão essa semana. Primeiro, fortalecer essa família. Essa Uhum. família precisa estar preparada para os treinos, porque não é fácil. Eu falo assim, quando a Nossa, criança vai embora, eu fechei a porta da minha sala, aquela criança, aquele diagnóstico não está mais na minha vida. Eu sei que eu me preocupo, eu vivo aquilo como terapeuta, empatia, sim, tudo mais, mas não está mais na minha casa, não está mais sob o meu exato, cuidado, mas está no exato. daquela mãe. Aquela mãe vai fazer janta, ela vai fazer o lanche do dia Tem seguinte, tem os irmãos. outros filhos. Quando casada, tem também as Hum, responsabilidades com a família ao todo, mas sabemos que a maioria é solo, é, né? Entendemos tudo isso. Então, diante desse cenário, primeiro a gente precisa fortalecer essa mãe, para que não seja mais uma informação sobre a vida dela, mais sim. uma sobrecarga. A partir do momento que essa mãe está fortalecida, ela fala assim: "Eu quero", como hoje Hum. mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe: "A senhora pode pegar para mim um recurso visual para eu treinar o desfraude do meu filho?". Hum. Eu já vi, entendi que essa mãe está pronta.
Então é sim. onde nós entramos com as dietas sensoriais. Tá. Quando falamos de sensorialidade, entramos com as dietas sensoriais, as orientações para que a família consiga dar continuidade no dia a dia. Também extremamente individualizada, não dá para ser pacotão. Existem Sim. orientações gerais, mas quando é específico, eu preciso direcionar. Mas são estratégias sensoriais, por exemplo, cognitivas, como previsibilidade, Uhum. antecipação, A gente enfim, usa, no geral. a aba, digamos assim, né, Isso, as dentro. estruturas mais Sim. gerais. E depois as individuais sensoriais. Então, olha, quando ele for usar uma escova de dente, que você acha da gente usar uma elétrica? Quando ele for Certo. sentar para poder fazer atividade, vamos usar um colete proprioceptivo. Tá, Então, e aí nós vamos direcionando. Isso daí tem que ser individualizado. perfeito. Preparar os pais, então, para a gente conseguir Sim, trabalhar isso em casa. o que é É, muito importante, o que é tá? o muito importante, eu Eu acho diria que que é 80% isso do que eu ia nosso falar. tratamento é a família. Mesmo porque a criança vai nas terapias algumas vezes, É, mas ela mora na casa dela e lá que está exatamente. acontecendo tudo na Supondo que vidinha ela vai dela. 1 hora por semana na terapia, ela fica 6 dias e 23 horas sem mim. Então não sou eu que faço Nossa, milagre na vida dela, se eu a gente se direciono. a gente faz essa conta, dá um desânimo, né, para essas mães, mas Por isso que a gente estamos tem que aí para fortalecer orientá-las. elas. Exato, Não é socar mais uma exato, informação e mais uma responsabilidade, mas exato, sermos parceiros e fortalecê-los. exato. Natália, essa é a campeã no meu consultório, os pais chegam ávidos por essa resposta. Como diferenciar uma crise sensorial de uma birra? Não é tão difícil quanto parece. A birra, ela tem um motivo e normalmente a criança está frustrada. E quando você a distrai, ela para. Tá. Então a criança, de alguma forma, ela quer algo e ela foi frustrada. E ela começa a fazer uma birra, um comportamento. Se você tentar distrair, ela vai parar ou ela vai intensificar. Tá, A birra, ela tem um motivo, ela tem um porquê. Ele quer alguma coisa que ele não teve acesso. Ele se frustrou porque ele não conseguiu algo. sim. Então, essa é a birra. Normalmente tem contato visual, às vezes a mãe vai para a cozinha, a criança vai atrás Já. gritando, né? Então é algo assim, realmente um comportamento de A frustração. crise não permite nada A disso. crise não permite, porque a crise é algo que você olha e fala: "Meu Deus, o que está acontecendo?". É uma sobrecarga de informações, que realmente encheu o copo e ele extravasou. É algo que não é controlado, sobressai, Uhum. realmente o corpo, a musculatura, perde realmente de parte da sua consciência cognitiva no sentido, bateu a cabeça, não é porque quis, Sim. é porque foi um impulso, é algo realmente, se a mãe sai, a criança não vai atrás, porque ela não está nem preocupada onde a mãe Não. está, ela só está extravasando. E assim que passa o momento dessa crise sensorial, eu tenho muitos casos que a criança dorme, Dorme, que daí é ela onde entra, a cansou. crise shut e a meltdown, né. A Exatamente. melt é a É. E a shut extravasa, faz aquele auê, e aí a hora que vem, entra na shut. exatamente. E aí, às vezes, é horas dormindo, horas, porque é uma exaustão, né, a É, sobrecarga explodiu, aí agora vem a exaustão e o que vai acalmar muitas vezes é o sono. perfeito. Natália, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite, pela disponibilidade do seu horário de participar do Café e Neuro no congresso e quero te deixar um Muito presente. obrigada, eu agradeço, porque olha que parceria incrível, Ah, viu.